Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do La Sétima. Eu, Felipe Pet, tenho o prazer de estar falando mais uma vez com vocês. Hoje, para que a gente dê partida ao segundo episódio dessa nova série do nosso canal, que a gente tem chamado de Fora do Perímetro, Out of Bounds, em que juntos a gente vai à caça aí de filmes ou dicas que acabam ficando meio perdidas, escondidas, nos corredores obscuros dessa paixão que todos nutrimos pela sétima arte. E eu sou obrigado a confessar logo de início para vocês, pessoal, que essa é uma das propostas, um dos formatos que mais me agrada, justamente pela oportunidade que a gente tem de lembrar, né, e destacar obras que acabam ficando relegadas, que não estão presentes ali automaticamente na nossa memória. E muitas vezes são motivos ou por motivos de contextualização histórica ou problemas de produção, acabam levando essas obras igualmente ricas a ficarem de fora das listas de coincidência que a gente tem tanto acesso mundo afora. Então, uma viagem gostosa, e para o nosso menu degustação de hoje, a gente traz 3 filmes de continentes diferentes, começando com um estadunidense norte-americano de 1967, título original The Swimmer, a tradução Enigma de uma Vida, tradução para o português, não faz muito sentido, como muitas outras que a gente bem conhece. Um filme que acabou assinado pelo Frank Perry, dirigido pelo Frank Perry. A gente vai ver que, na verdade, existe uma transição durante a produção e quem dá o toque que a gente conhece para a obra é o Sydney Pollack. O Pollack já vinha de 3 filmes muito interessantes, os 3 primeiros longas da sua carreira. Ele começa com o Slender the Thread, que é um filme com o Sidney Poitier, com a Anne Bancroft e com o Terry Savalas, um filme interessante em que ele é um psiquiatra que acaba atendendo ali uma ligação de alguém querendo cometer suicídio, e o clima que o Pollack consegue atribuir ao filme é bem interessante. Depois ele acaba filmando o This Property is Condemned, Essa Mulher é Proibida, um dos romances prediletos da minha mãe. Inclusive tive a oportunidade alguns anos atrás de dar esse filme de presente para ela. Um filme que tem o Robert Redford, Natalie Wood, Charles Bronson, também um romance contextualizado ali na era da Grande Depressão. O Redford acaba sendo um daqueles profissionais com a ingrata missão de ir viajando de trem pelas cidades do sul dos Estados Unidos, levando a notícia, em função da depressão, de que as empresas estão reduzindo seus quadros e avisando ali os profissionais que eles não têm mais emprego. Então, o filme também é bastante interessante. Ele fecha essa trinca com o The Scalp Hunters, com o Burt Lancaster, e ali ele acaba formando uma amizade com o Burt Lancaster e passa a ser admirado por esse grande ator, o que vai ser fundamental para que ele venha a ser contratado quando Sam Spiegel, produtor do filme, resolve, por divergências criativas, demitir o Frank Perry após a primeira fase ali de fotografia principal. O Pollack acaba assumindo, além de todas as transições comuns a essa segunda e terceira fase de produção. Ele também tem que refilmar várias cenas em função das mudanças que acabaram acontecendo no corpo de atores. Tirando o Burt Lancaster, não é um quadro de faces muito conhecidas. A gente tem ali uma ponta da Kim Hunter, que vocês vão conhecer por ter contracenado com o Marlon Brando no Um Bonde Chamado Desejo. Mas fora isso, atores com carreiras prolíficas para TV e séries, mas sem muito destaque em cinema. Depois desse filme, o Pollack ainda marcaria ou fecharia os anos 60 com obras bastante interessantes, pelo menos finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70. Ele filmaria aquele They Shoot Horses, Don't They?, que foi traduzido como A Noite dos Desesperados, para o Brasil. Um filme muito interessante que acaba tendo ali uma combinação de denúncia com um tom premonitório a respeito desses reality shows e como pessoas comuns acabam se humilhando por 15 minutos de fama nesse tipo de plataforma. E ele também filma, já no início dos anos 70, o Jeremiah Johnson, Mais Forte que a Vingança, com Robert Redford, que também é um filme bastante aclamado pela crítica, um filme bastante interessante. Então, anos 60 e início dos anos 70, o Pollack de fato acaba trazendo ingredientes importantes
para essa nova Hollywood que estava se formando. E aqui ele certamente contribui com um filme marcante que eu já coloquei várias vezes no topo de listas dos filmes norte-americanos, dos melhores filmes norte-americanos subestimados dos anos 60. O filme é baseado numa espécie de crônica, né, numa história curta do John Cheever, renomadíssimo autor dos Estados Unidos, vencedor do Prêmio Pulitzer e de outras obras de alta graduação literária. Ele publicou essa história no periódico The New Yorker cerca de 4 anos antes do lançamento do filme. O roteiro foi adaptado pela Eleanor Perry, que era esposa do Frank Perry, e além dele ter, por mais que ele tenha, produzido apenas 12 páginas, ele já contava com um arcabouço ali de mais de 125 páginas, porque a ideia original era de fato fazer um romance aqui, fazer um livro, lançar um livro maior, né? Então, filmaço, o plot, para simplesmente trazer algo aqui sem spoiler, de uma pessoa, né, de um homem retornando para casa no subúrbio de Connecticut, subúrbio de alta renda de Connecticut, e ele tem a ideia de voltar para casa como se a casa dele fosse a última ali dentro dessa trilha que ele precisa percorrer, mergulhando, né, nadando nas piscinas de todos os vizinhos. Então essa é a alegoria que o Cheever encontrou para de fato nos levar para dentro dessa vida dos vizinhos de alta renda do subúrbio do leste dos Estados Unidos, ali daquela região da Nova Inglaterra. O filme não fez sucesso de crítica e público. Até interessante, eu resgatei uma crítica feita pela Variety na época, vai me fugir agora o nome do crítico, vou ficar devendo para vocês, mas que dizia algo como: o filme está à frente do seu tempo, muitas pessoas vão odiá-lo, algumas pessoas vão gostar muito do filme, mas a intensidade dos detratores vai superar em muito, né, a paixão dos admiradores. Então achei interessante porque acabou prevendo bem ali o destino do filme, e a verdade é que ele acaba ficando de alguma maneira perdido nessa transição pela qual Hollywood passava na época. Para dar um exemplo aqui, eu trazer um dado que ajuda a ilustrar esse momento. No Oscar de 1968, a gente tem competindo não só pelo Grande Prêmio, mas por algumas das principais categorias, o Bonnie and Clyde, Primeira Noite de um Homem, The Graduate, de Mike Nichols, In the Heat of the Night, que acho que inclusive acabou vencendo o prêmio principal do Norman Jewison, No Calor da Noite. Você tem aquele Cool Hand Luck, o Rebeldia Indomável, com Paul Newman, belo filme também. In Cold Blood, que é o romance, né, o romance do Truman Capote. Você tem Os 12 Condenados, enfim, são vários bons ou grandes filmes que acabam competindo, né? Uma produção cinematográfica nos anos 60 de fato muito prolífica. E o The Streamer, ele fica entre filmes que preservavam a forma da Hollywood clássica, ainda que na temática já estivessem mais alinhados com aquilo que a sociedade na época demandava, casos, por exemplo, do No Calor da Noite e Rebeldia Indomável, e esses novos filmes que aí já desafiavam na forma o que era feito na antiga Hollywood. A gente está falando de Bonnie and Clyde e Primeira Noite de Homem. Ele servia como uma espécie de transição, e isso talvez tenha contribuído para a falta de sucesso, para a falta de destaque do filme na época. E os problemas de produção certamente também adicionam aqui um elemento importante. O Sam Spiegel ficou muito ausente durante a produção do filme. A Columbia, que era distribuidora também, não se empenhou em fazer um trabalho decente aqui de divulgação e distribuição da obra. O Lancaster chegou a ter que tirar do próprio bolso os dias ali de overtime, né, o que eles excederam a agenda original de filmagens. Muitas brigas com o Sam Spiegel. Ele queria de fato pegar o cara na porrada, mas a verdade é que o Sam Spiegel, pela influência do Lancaster, acabou demitindo o Frank Perry, trazendo Pollack,
que sem dúvida nenhuma transformou aqui o destino desse filme. E vale lembrar também que o Sam Spiegel aqui, ele acaba contratando um novato, que é o Marvin Hamlish, e um compositor famosíssimo, que viria depois a ser indicado a 12 Oscars em Hollywood, acho que venceu 3, compôs temas aí que vão ficar muito famosos, são muito famosos e vocês certamente vão reconhecer, como O Golpe de Mestre, aquele filme com Paul Newman e Robert Redford, ou a própria O Espião que Me Amava, do James Bond, enfim, dentro da Hollywood ali, da linha mais tradicional de composição de Hollywood, se tornou um cara bastante prolífico, e ele acabou contratando por tê-lo visto tocando em uma festa. Esse filme, como eu falei, passou quase despercebido na época do seu lançamento, mas foi ganhando uma revisão muito importante, muito valiosa ao longo do tempo, tanto que em 2014 ele acabou ganhando o prêmio Satélite, que era um dos prêmios que eu mais gostava de acompanhar, o prêmio de melhor lançamento em DVD, além de, naturalmente, ter trabalhado para que o filme, a obra, fosse bem restaurada e tivesse um bom aspecto ali para lançamento. Eles incluíram um documentário, mais longo que o filme até, que traz todos esses, muito mais obviamente, mas um panorama desses problemas de produção pelo qual o filme passou. Um filmaço, como eu falei, para mim um dos melhores filmes dos anos 60, certamente um dos melhores filmes norte-americanos subestimados da década, e fica aqui como primeira dica do nosso episódio. A segunda obra que a gente vai destacar, ela é italiana, chama I Fidanzati, Os Noivos, de 1962, dirigido, assinado e escrito pelo Ermanno Olmi. Olmi é um dos diretores mais prolíficos do cinema italiano, quiçá da história do cinema. É um cara que assinou mais de 100 obras cinematográficas. Claro que nem todas elas são longas, tem muito curta, muito documentário. Ele acabou começando, na verdade, sua carreira como documentarista, o homem que nasceu em Bergamo. E o primeiro filme dele, inclusive, é uma ideia que ele tira de um documentário que ele estava fazendo, de uma empresa que estava trabalhando com uma barragem. As pessoas, enfim, acabavam ficando presas ali pelo rompimento da barragem, que é o Il Tempo Si È Fermato, de 59, um filme que já teve menção especial no Festival de Valladolid. Eu não encontrei aqui a tradução para o português. Eu consegui assistir esse filme, não é fácil de se encontrar, já é um belo filme, e você vê muitos elementos que são depois facilmente reconhecidos na obra do homem. Ele tem um estilo muito definido, é um cara que gostava de trabalhar com não atores ou atores semi-profissionais, escrevia seus roteiros, de maneira direta ou indireta abordava elementos ali de contexto social e histórico da Itália. Ele vai 2 anos depois fazer um dos seus filmes mais aclamados, que é Il Posto, em 1961, o Posto. Aí ele já ganha Veneza, é novamente reconhecido em Valladolid. É um filme aclamado pelo BFI, ganha prêmios do British Film Institute, o que não é comum para o cinema italiano, principalmente naquela época. David Donatello acaba tendo muito reconhecimento no circuito italiano, naturalmente. 2 anos depois ele vem para esse filme, já em 1963, o I Fidanzati, Os Noivos, que é aqui a nossa dica da noite. A gente já volta para ele, porque para fazer um panorama aqui do quão prolífico foi o homem, a gente vai década a década, chegar até os anos 2000. Em 71 ele faz o Durante l'estate, que foi traduzido para o inglês como In the Summertime, esse eu acabei não vendo. Em 78 ele entrega a sua obra mais conhecida e aclamada, inclusive por ser um dos filmes prediletos, ou talvez o filme predileto do Al Pacino, que é A Árvore dos Tamancos, L'Albero degli Zoccoli. É um filme que eu adoro, é um filme difícil, são mais de 3 horas, se não me falha a memória. Aqui ele vai realmente resgatar uma raiz neorrealista, tão presente na Itália algumas décadas antes.
Um filmaço, uma família de camponeses tentando, ou naquele dilema de mandar um dos seus filhos ali para a escola, ou trabalhar para ganhar o pão de cada dia. É um filmaço realmente, A Árvore dos Tamancos, Palma de Ouro em Cannes, filme absoluto, sempre lembrado. Esse você já deve inclusive ter ouvido falar como um dos melhores filmes italianos de todos os tempos. Em 89 ele volta a ganhar a Veneza com La Leggenda del Santo Bebitore, ou seja, o cara que começou sendo reconhecido em grandes festivais em 1959, aqui a gente já está em 89 e ele continua prolífico, continua contribuindo de maneira intensa com a arte. E em 2002 ele ganha o David Donatello pelo Il Mestiere dell'Arme, né, o profissional das armas, o homem que viria a falecer em 2018, teve a presença do Scorsese em seu velório. O Scorsese está em todas as oportunidades que a gente tem de destacar, né, o cinema e os profissionais que enriqueceram essa arte que a gente valoriza tanto. Bom, falando um pouco do I Fidanzati, também um filme que fica relegado dentro da filmografia do homem e também acaba sofrendo pelo mesmo mal, do mesmo azar, vamos chamar assim, que o filme anterior que a gente falou, The Swimmer, do Pollack, porque concorria ou competia pelos olhos, pela atenção do público com filmes que acabaram também marcando a história. Para vocês terem uma ideia, ele foi indicado a Palma de Ouro e acabou competindo com Il Gattopardo, que tem o Burt Lancaster aqui, coincidência, filme do Luchino Visconti, O Sol é para Todos, do Robert Mulligan, filme estrelado pelo Gregory Peck, também muito interessante, o Harakiri, do Kobayashi, que inclusive faz parte aqui de uma das últimas adições que eu fiz para minha coleção, esse aqui da Criterion, um filmaço. Enfim, acaba também sofrendo esse azar. Mas é um filmaço, eu considero uma mistura aqui de nouvelle vague francesa com neorrealismo italiano, uma mistura ali de Alain Resnais com Luchino Visconti. Basicamente endereça aqui um casal central da trama, cujo o rapaz, o namorado, ele é convidado pela empresa em que ele trabalha para mudar de Milão para Sicília, e aí você tem todo, naturalmente, conflito interno do personagem, o conflito do romance, tal como a partir dessa mudança o homem nos leva com algumas imagens semi-documentais para um período que foi muito retratado nos anos 60 no cinema italiano, que é essa industrialização acelerada, muitas vezes forjada, todos os contrastes, né, que vem como consequência desse processo. Então, um filmaço, né, eu acho realmente um dos melhores também filmes dos anos 60, vale muito a pena assistir. I Fidanzati, Os Noivos, do Hermano Homem, um dos meus filmes italianos prediletos. E olha que eu sou fã de carteirinha do cinema italiano. E a gente finaliza nosso Out of Bounds, fora do perímetro de hoje, com um filme chinês de 1934. Filme mudo, The Goddess, A Deusa é a tradução, dirigido pelo Wu Yangang e estrelado pela Huang Ligiu. E essa talvez seja a grande marca do filme, essa atriz prolífica ali nos anos 20 e 30, que é considerada a primeira era de ouro de Xangai, né? O cinema chinês pré-comunismo, pré-invasão da China pelo Japão, ou Segunda Guerra Sino-Japonesa, como ficou conhecida, uma guerra violentíssima, depois acabou sendo acoplada à Segunda Guerra Mundial, mas teve como resultado mais de 30 milhões de pessoas entre mortos e desaparecidos, 30 milhões de perdas, né? Muito violenta mesmo.
E aqui a gente tem essa atriz que realmente encanta pela capacidade que ela tem de buscar a câmera, que é uma característica do cinema mudo, expressões, linguagem corporal. Acho que a maneira com a qual ela se conecta com o público e com a câmera são fantásticos. Um filme que aborda um tema difícil, né? A deusa, esse termo deusa, ele tinha um termo duplo, né? Ele tinha um duplo sentido na época. Ele tanto servia para destacar, né, uma mulher importante, uma deusa mesmo, como era usado para se referir a prostitutas, num período em que 1 em 13 mulheres em Xangai eram prostitutas. Era um período até que a relação, né, de mulheres para prostitutas era muito alta em todas essas grandes cidades, o que acaba conectando esse filme com o conceito de Fallen Woman, né, que enfim, foi criado nas eras arcaicas, destacado ali no século XVIII na Grã-Bretanha, mas tem muito a ver, quando a gente faz essa transposição para o cinema do início do século XX, com essa ideia de mulheres que acabavam fadadas a um destino dentro da concepção de matrimônio, e qualquer desvio a esse caminho as levava para situações realmente drásticas, né? Não tinham abertura para buscar emprego, não tinham apoio da família, naturalmente eram abusadas ali por todos ao seu redor, e acabavam muitas encontrando o caminho da prostituição como a única saída para conseguir tocar suas vidas e também a dos seus herdeiros. Aqui no caso do filme, ela tem o sonho de dar educação ao filho. Enfim, é um filme bem impactante, bem interessante. Algumas curiosidades importantes aqui. Essa atriz, a Huan Lingyu, ela acabou tirando sua própria vida, se suicidando no ano seguinte ao lançamento do filme, talvez 2 anos depois da produção. Esse evento marcou a China pré-comunista. Houve uma guerra de narrativas ao redor do suicídio, primeiro com cartas falsas que ela haveria escrito, depois se conectaram ali com o que viria a ser conhecido como os registros originais, escritos pela própria, mas a verdade é que ela tirou a vida por motivos muito presentes no filme. Inclusive, ela usou o mesmo roteiro de um outro filme, The Women, que, se eu não me engano é a tradução para o inglês, em que ela vive uma mulher que, pelos mesmos motivos, né, pelas mesmas condições aqui e ângulo fatalista, acaba premeditadamente se submetendo a uma overdose de pílulas para dormir e vem a falecer, vem a óbito. E é o que ela fez, né? Ela acabou morrendo com 24 anos de idade, se suicidando, e isso marcou muito o cinema da época. É um filme também muito interessante porque existem diversas formas que o diretor, né, o Wu Yangang, acaba encontrando para driblar a censura. Vai lembrar que o partido, né, o regime na época era extremamente duro, rígido, tinha de fato todos os makings ali de uma ditadura também, e enfim, muito interessante as técnicas que ele vai usar ali para conseguir driblar isso, para usar um subtexto muito forte na condução do seu filme. Um último detalhe: em 1991 a Maggie Cheung, que é essa atriz, uma das atrizes principais ali do Wong Kar-wai, ela vem a interpretar a própria Huan Lingyu no filme Center Stage, em 1991. Não foi dirigido pelo Wong Kar-wai, mas ela acabou sendo premiada, inclusive, em Berlim, se não me falha a memória, pela sua interpretação nesse filme. Ou seja, o filme que acabou ficando marcado por essa tragédia, e que cabe a nós aqui apreciar o que essa grandiosa atriz fez
e de alguma maneira dar vida à mensagem, né? que é muito poderosa. Então, os 3 filmes de hoje nas mãos de vocês. Nos vemos em breve. Um forte abraço.